A segunda parte falando sobre indução. Bom, indução é a propriedade de produzir em si mesmo ou em outro condutor, né, uma força eletromotriz. A força eletromotriz, quando ela é induzida no mesmo corpo, nós chamamos de autoindução. Quando ela induz, né, uma tensão, uma força eletromotriz em outro condutor, nós chamamos de indução mútua. Vamos dar uma olhadinha primeiro na autoindução. Um corpo indutor tem a autoindução de 1 R quando produz em si mesmo uma força eletromotriz de 1 volt deslocando uma corrente elétrica de 1 ampere por segundo. Assim temos força eletromotriz é igual a menos, lembra do menos que é porque ele se opõe o coeficiente de indutância, de autoindutância, né, vezes a variação de corrente. Se nós pegarmos aqui e multiplicarmos, né, essa fórmula aqui por ΔT e essa também multiplicada por ΔT, aqui lembrando que é a tensão na variação do fluxo magnético para um condutor, e aqui embaixo nós vamos ter a tensão que é na bobina, que é a variação do fluxo vezes o número de espiras. Se a gente multiplicar todas essas fórmulas por ΔT, nós vamos ter aqui, o que vai sobrar para mim vai ser ΔT vezes E, vai ser igual a menos o coeficiente de autoindutância multiplicado pela variação da corrente. Para um condutor, nós vamos ter que menos coeficiente de autoindução vezes a variação de corrente vai ser igual à variação do fluxo magnético. No caso aqui, menos variação, por causa do menos da fórmula. Então a gente pode botar mais e mais. Vamos ficar com L igual a delta, a variação do fluxo, dividido pela variação da corrente. Para a bobina, a única coisa que vai modificar vai ser que L vai ser igual a N, que multiplica a variação do fluxo, dividido pela variação da corrente. Bom, de posse com esse conhecimento, nós vamos lembrar agora da lei de Ohm para o magnetismo. Vamos ver que o fluxo é igual a força magnetomotriz dividido pela relutância. Vamos dividir ambos os termos pelo tempo e vamos substituir a força magnetomotriz pelas suas duas componentes, que vai ser o número de bobina vezes a corrente que atravessa essa bobina. Então nós vamos ficar com o fluxo magnético sobre o tempo vai ser igual a N I que divide RT. Como aqui, vou trocar aqui a cor para poder ficar destacado. Essas duas grandezas aqui são constantes e essas duas aqui variam no tempo. Eu vou colocar aqui que delta sobe delta, indicando que o fluxo vai variar no tempo, e aqui também indicando que a corrente vai variar no tempo. Logo, eu tenho que esse termo vai ser igual à tensão, e que também a tensão é igual ao menos coeficiente de autoindução
vezes a variação da corrente no tempo. Dessa forma, nós temos que isso aqui, essa parte da fórmula é igual a essa. Logo, nós vamos poder definir como o módulo de L vai ser igual a N sobre R vezes delta I, perde o delta I, perde o delta I. Só que nós temos também o número de bobinas da tensão. Então nós vamos ter esse N aqui, ó, o número de espiras, né, dessa fórmula, vezes o número de espiras da bobina que vai formar a minha indutância. Então eu tenho N ao quadrado. Se nós vermos aqui, ó, R é igual ao comprimento dividido pelo coeficiente de permeabilidade do material que forma o núcleo, vezes a seção transversal desse núcleo. Então nós vamos ter que espiras ao quadrado vai ser dividido pelo L. Vamos fazer o seguinte, quem divide, eu dividindo aqui é a mesma coisa que eu jogar lá para cima multiplicando. É o meu μ S. Logo nós vamos dizer para você que o coeficiente de autoindutância, né, o módulo do coeficiente de autoindutância vai ser igual ao número de espiras ao quadrado vezes μ, que é a permeabilidade, coeficiente de permeabilidade, vezes a seção transversal do núcleo da bobina, dividido pelo comprimento do circuito magnético. Dessa forma, nós definimos o coeficiente de autoindução. Agora, nós vamos dar uma olhada como acontece na indução mútua. Na indução mútua, nós vamos dizer que um corpo condutor tem uma indução mútua de 1 R quando produz em outro corpo condutor uma força eletromotriz de 1 volt, deslocando uma corrente de 1 ampere por segundo. Dessa forma, nós temos aqui a nossa formulazinha que descreve matematicamente o que foi dito. Agora, um conceito importante é que a indução mútua é o princípio de funcionamento dos transformadores. O transformador ele tem uma bobina que é chamada de primária e uma outra que é chamada de secundária. Aqui entra uma tensão sempre alternada e aqui vai sair uma tensão que nós vamos ver mais tarde, que vai depender do número de espiras da bobina. Agora, na bobina, os condutores eles ficam estáticos. Nós vimos anteriormente, né, num diagramazinho de uma geração de uma tensão senoidal, o condutor ele está girando, ele está mudando de posição dentro do campo magnético. Já no transformador, né, que são duas bobinas, uma submersa no campo da outra, a fim de ter a indução mútua, elas ficam estáticas. Mas como aqui a corrente ela é alternada, como nós vimos na geração do sinal senoidal, vai ter uma certa hora, deixa eu botar aqui uma cor vermelha, que o meu campo magnético vai estar daqui para lá, né? Aqui são as linhas do campo magnético. Quando inverter o sinal, que você tem lá a senoide,
ela sobe até um máximo e desce. Quando ela inverter, passar aqui para baixo, aqui no menos, esse campo ele vai passar a voltar para cá. E isso a gente sabe que vai repetindo várias vezes num segundo. Então, embora os fios estejam parados, o campo magnético está indo e voltando. Então você é como se você tivesse, né, variando o campo magnético, como se tivesse, não, está variando o campo magnético, e essa ida e vinda do campo magnético faz com que o campo seja variável e e o condutor imerso nele produza aqui nos seus terminais, aqui vai ser produzido uma fé, uma força eletromotriz. Agora, o que importa para a gente no momento é que essa força eletromotriz aqui que nós chamamos de EB, ela vai ser igual ao menos, que ela vai estar sendo oposta à força que a causa que a gerou, que a produziu. Vai depender diretamente do número de espiras que tem na bobina B, vai depender da variação do fluxo magnético que vai estar sendo gerado aqui pela bobina A. Dessa forma a gente indicamos aqui. Agora, o que nós vamos ter que ver é o seguinte: você tem essas grandezas, aqui a força magnetizante, aqui a densidade do campo. Nós vamos sair fazendo aqui uma ligação, como está feito aqui, para a gente chegar a um ponto onde nós vamos ter as grandezas todas igualadas. Porque a gente só pode comparar grandezas a partir do momento que as equações estiverem compatíveis, né, com os coeficientes compatíveis. Isso tudo para a gente poder chegar a um m, né, que é o coeficiente de indutância mútua, assim como nós fizemos ainda há pouco com a autoindutância. Então, o meu EB vai ser igual a menos NB, que é o número de espiras, o fluxo magnético de A, variando no tempo. O nosso fluxo, ele vai ser, partindo daqui, dessa parte da equação, ela vai ser fluxo igual a seção mi força magnetizante. Só que eu preciso jogar isso aqui nessa fórmula. B igual a menos número de bobina, número de espiras na bobina, vezes o campo magnético, que no caso agora ele sai aqui e vai entrar essa expressão. Tá ficando lento. Vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada agora e volto daqui a pouco.